Este é Ollantaytambo, e é a última cidade inca que ainda está mais ou menos intacta, onde pedras megalíticas foram extraídas. Aninhada nas altas e acidentadas montanhas dos Andes, no Peru, é um lugar envolto em mistério e maravilha, mostrando o brilho e a grandiosidade das civilizações antigas. Ollantaytambo é um sítio que fascina a imaginação e expande os limites do nosso conhecimento histórico. Embora essas magníficas ruínas sejam tipicamente atribuídas aos Incas, descobertas recentes sugerem um começo muito mais antigo e misterioso. Espalhados pelo local estão numerosos blocos de pedra, alguns visíveis na superfície e outros enterrados. Notavelmente, alguns desses blocos exibem cortes de chaves incomuns, provavelmente projetados para travar as pedras de forma segura, possivelmente usando um mecanismo de grampo, uma característica observada em construções megalíticas antigas em todo o mundo. Ao observar mais de perto, podem-se ver distintos furos de perfuração em alguns blocos, particularmente aqueles feitos de granito rosa. Esses furos, que medem até 3 polegadas de diâmetro e são perfeitamente redondos, foram provavelmente feitos usando brocas tubulares com pontas de diamante ou areias abrasivas. A precisão e profundidade dessas marcas de perfuração levantam questões sobre o tipo de tecnologia de perfuração empregada por esses construtores antigos. Como eles conseguiram tais feitos com as ferramentas disponíveis na época? Esses mistérios continuam a fascinar os pesquisadores e desafiar o entendimento das civilizações antigas e suas capacidades tecnológicas. Em certas seções da parede poligonal, onde faltam alguns blocos, observam-se reparos rústicos feitos pelos Incas. O que é interessante é a notável precisão com a qual esses blocos de substituição são moldados e encaixados. Esse nível de habilidade sugere o uso de técnicas e ferramentas avançadas que a civilização Inca não possuía, mesmo em seu auge. Isso poderia implicar que os construtores antigos tinham acesso a conhecimentos sofisticados e possivelmente até maquinaria. Muitos especialistas acreditam que os construtores antigos dessas estruturas megalíticas pré-históricas poderiam aquecer e remodelar a pedra, permitindo-lhes esculpir blocos com precisão perfeita. Essa hipótese ganha suporte pelo fato de que algumas pedras se encaixam tão bem que nem mesmo uma lâmina de faca pode passar por suas juntas. O alinhamento perfeito dessas pedras sugere um nível de engenharia notável para a época. Por exemplo, análises recentes usando tecnologia de escaneamento a laser revelaram que algumas pedras foram cortadas com tal precisão que se desviam de uma linha reta por menos de uma fração de polegada em toda a sua extensão. Além disso, há evidências de que pode ter havido outra parede oposta a esta no passado distante, indicada por restos de fundações e pelo encaixe tridimensional intrincado das pedras. Essa descoberta desafia suposições anteriores sobre o layout do local e levanta questões sobre seu propósito e função. O encaixe tridimensional das pedras não é apenas prova da habilidade de engenharia dos construtores, mas também sugere um entendimento sofisticado de estabilidade arquitetônica e longevidade. Aqui também encontram-se blocos de granito maciços, impecavelmente lisos e com grandes saliências. As pedras são cortadas com uma precisão incrível e se encaixam perfeitamente. No topo da porta, podem-se ver os reparos menos sofisticados dos Incas, feitos com pequenas pedras brutas e argamassa de barro, que contrastam fortemente com os megálitos precisos antigos. A porta se estende em uma parede de um lado, que é verdadeiramente impressionante pela forma como suas pedras se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Essa parede apresenta inúmeras cavidades perfeitamente paralelas, todas idênticas em tamanho e forma, demonstrando a extraordinária habilidade dos construtores originais. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que essas cavidades possam ter sido usadas para observações astronômicas ou como parte de uma tecnologia perdida maior, a Porta dos Deuses. Os Incas se esforçaram para restaurar as estruturas antigas, mas suas técnicas não eram tão avançadas. Como resultado, é possível ver muitas pedras gigantes espalhadas pelo local, quase como se um evento catastrófico tivesse destruído o complexo e lançado suas peças em todas as possíveis. Algumas dessas pedras estão parcialmente enterradas no chão. Apesar dos esforços dos Incas, eles não conseguiram mover essas pedras imensas
que permaneceram no lugar há milhares de anos. Entre esses blocos de granito, de várias toneladas, alguns têm enormes saliências, e entre eles podem-se observar mais tentativas de reparo inca. Muitos desses blocos são perfeitamente retangulares, com bordas de 90 graus precisas e superfícies lisas. A habilidade dos antigos construtores era tão precisa que nem um pedaço de papel caberia entre algumas das pedras. Outra parte significativa deste complexo é a Porta dos Deuses, que também data de milhares de anos antes dos incas. Essa seção, conhecida como Porta de Hayumarca, ou Porta dos Deuses, está envolta em mistério e lenda local. Segundo a mitologia andina, acredita-se que essa porta seja um portal para a Terra dos Deuses, usado por heróis antigos para se juntar às suas divindades. Os segredos das maravilhas megalíticas de Ollantaytambo. Ollantaytambo é um enorme e interessante sítio arqueológico aninhado no Vale Sagrado dos Incas, a noroeste de Cusco. É conhecido por ter alguns dos trabalhos de alvenaria megalítica poligonal mais detalhados do mundo. Esta antiga fortaleza não era apenas um reduto militar, mas também um centro religioso e um polo agrícola, demonstrando o gênio multifacetado da civilização inca. Uma de suas estruturas mais icônicas é o Templo do Sol, exibindo um trabalho em pedra de tirar o fôlego. Aqui, as pessoas podem ver enormes lajes de granito rosa cuidadosamente esculpidas e perfeitamente alinhadas. Esses blocos de pedra, cada um pesando entre 50 e 70 toneladas, são tão precisamente ajustados que nem mesmo uma fina folha de papel pode deslizar entre eles. O que é ainda mais surpreendente é que essas pedras foram extraídas de um local a mais de 6 quilômetros de distância, atravessando o rio Urubamba e subindo uma montanha. O transporte desses enormes blocos permanece um mistério, com teorias sugerindo o uso de rampas, rolos de madeira ou até mesmo a assistência de uma grande força de trabalho coordenada em uma exibição extraordinária de organização e habilidade. Essa precisão incrível, combinada com o tamanho gigantesco e o transporte desses blocos de pedra, demonstra um nível de habilidade tecnológica e de engenharia muito além do que estava disponível para os incas. Entre essas pedras, uma se destaca com um padrão preciso que se assemelha a uma pirâmide em degraus. Esse padrão é uma cruz andina, um antigo símbolo andino encontrado em vários sítios megalíticos em toda a América do Sul. A cruz andina, também conhecida como a cruz andina, representa os 3 níveis de existência na mitologia inca: o submundo, o mundo terrestre e o reino celestial. A representação mais antiga, conhecida da cruz andina, foi descoberta na Bolívia, no sítio arqueológico de Tiwanaku, um local que antecede a civilização inca e adiciona conexões misteriosas entre essas culturas antigas. Ollantaytambo em si foi o local de uma batalha significativa entre os conquistadores espanhóis e os incas, liderados pelo líder rebelde Manco Inca, que usou a posição estratégica da fortaleza a seu favor. Se as pessoas examinarem de perto a superfície dos outros blocos no Templo do Sol, notarão algo fascinante. Apesar de sua textura incrivelmente lisa, há marcas misteriosas de escavação neles. Isso levou muitos a especular que os construtores dessas antigas estruturas poderiam ter possuído algum tipo de tecnologia perdida. Essa tecnologia poderia ter permitido que amaciassem o duro granito rosa, facilitando sua moldagem e manipulação. Marcas e técnicas semelhantes podem ser encontradas em vários outros sítios famosos ao redor do mundo, como Stonehenge, na Inglaterra, e a Pedreira de Assuã, no Egito. Um desenho de 1843 do pintor alemão Johann Moritz Hugendas mostra 6 monólitos em seu estado original. Em sua obra de arte, pode-se ver que mais pedras uma vez coroaram o topo dessas estruturas. Pedras que desde então desapareceram. Isso faz com que se pense na aparência completa da estrutura de alguns milhares de anos atrás, quando foi construída pela primeira vez. Além disso, entre os 6 enormes monólitos, as pedras menores são intrinsecamente ajustadas. Essas pedras variam muito em tamanho e forma, mas são habilmente cortadas para se encaixarem firmemente como as pedras maiores, formando uma parede sem emendas que resiste até mesmo aos terremotos ocasionais na região. Notavelmente, as pedras apresentam várias protuberâncias, uma característica encontrada em sítios antigos ao redor do mundo, desde a Grande Muralha da China
até as estruturas megalíticas do Egito, revelando uma técnica arquitetônica compartilhada entre civilizações distantes. Em uma inspeção mais detalhada, a precisão do ajuste das pedras revela nenhuma lacuna, contrastando fortemente com o trabalho em pedra mais grosseiro visível atrás da parede principal, que parece muito mais primitivo. Muitos pesquisadores postulam que esse trabalho em pedra mais grosseiro representa adições posteriores pela civilização Inca, que descobriu e expandiu esse sítio pré-histórico. Visto de cima, toda a estrutura se assemelha a um edifício antigo maciço que outrora serviu a um papel significativo e propositado em seu passado distante. Evidências arqueológicas sugerem que este sítio pode ter sido um centro cerimonial ou uma estrutura defensiva, influenciando teorias sobre seu propósito original e as culturas que contribuíram para sua construção ao longo dos milênios. A precisão da pedra viva de Ollantaytambo. Nas seções mais altas das formações rochosas, protuberâncias adicionais se destacam, exibindo não apenas sua presença, mas também seu posicionamento estratégico, que sugere um propósito deliberado. Essas protuberâncias não são aleatórias. Estão posicionadas de tal forma que poderiam ter servido potencialmente como âncoras ou pontos de fixação para algum tipo de adição arquitetônica ou funcional. Acompanhando essas protuberâncias, há superfícies lisas e precisamente cortadas, indicando um nível de habilidade artesanal e utilização de ferramentas que é tanto avançado quanto misterioso para o período. A suavidade e a precisão desses cortes sugerem um domínio das técnicas de trabalho em pedra que supera em muito a compreensão convencional das capacidades das ferramentas antigas. Adjacentes a essas características, há cavidades esculpidas intrinsecamente na parede rochosa. Essas cavidades variam em tamanho e profundidade, enfatizando ainda mais o planejamento meticuloso e a execução envolvida em sua criação. Seu propósito permanece especulativo, mas sua presença sugere a natureza multifacetada do sítio e a sofisticação da visão arquitetônica dos antigos construtores. O que realmente chama a atenção são as marcas peculiares gravadas nas superfícies das pedras. Essas marcas exibem um padrão distintivo que desafia uma explicação simples. Algumas se assemelham a canais lineares, enquanto outras formam formas geométricas intrincadas. A uniformidade e a precisão dessas marcas levantam questões intrigantes sobre as ferramentas e técnicas empregadas pelas civilizações antigas, levando a especulações sobre a existência de tecnologias avançadas de corte de pedra. Movendo-se pelo sítio, marcas semelhantes de canal podem ser encontradas em diferentes seções, sugerindo uma abordagem sistemática para a escultura de pedra, que se estende por toda a área. Essa consistência na habilidade artesanal fala de uma estratégia centralizada de planejamento e execução, onde técnicas e padrões específicos foram mantidos em vários projetos de construção. À distância, 3 nichos são visíveis, posicionados de uma maneira que alguns pesquisadores acreditam que poderiam ter servido como ponto-chave em uma característica arquitetônica maior, possivelmente relacionada ao transporte ou funções cerimoniais. O propósito exato desses nichos permanece um tema de debate entre arqueólogos e historiadores, acrescentando camadas de mistério à história e ao propósito do sítio. Na borda oeste de Ollantaytambo, onde a paisagem encontra as antigas estruturas de pedra, a integração de pedras maciças ao leito rochoso é uma maravilha da engenharia de precisão. Essas pedras se encaixam perfeitamente, quase como se tivessem sido moldadas no local, demonstrando a habilidade dos antigos construtores em manipular e moldar a pedra com precisão inigualável. Uma característica notável nesta área é um padrão cruzado gravado nas superfícies das pedras com uma precisão notável. O padrão consiste em linhas que se cruzam formando uma estrutura em grade, cada linha medindo apenas milímetros de largura. A simetria e a uniformidade desse padrão sugerem um nível de habilidade artesanal, que é difícil de alcançar, mesmo com ferramentas modernas, levando a especulações sobre a existência de ferramentas ou técnicas de corte sofisticadas, empregadas pelos antigos construtores. Alguns pesquisadores sugeriram que esses padrões intrincados poderiam ser o resultado de ferramentas semelhantes a um aparelho de laser ou máquina de serra capaz de fazer cortes e marcas precisas nas superfícies das pedras. Essa hipótese desafia as crenças convencionais sobre as capacidades tecnológicas das civilizações antigas
e abre novas possibilidades para explorar o avanço das antigas metodologias de engenharia e construção. A parede da Pedra Viva apresenta um enigma convincente. Em uma inspeção mais detalhada, seções gigantescas de pedra retangular, precisamente cortadas, foram meticulosamente removidas da montanha, deixando para trás superfícies tão impecavelmente lisas que nenhum arranhão é discernível. O que torna isso ainda mais intrigante é a falta de cantos afiados, tipicamente associados à extração manual de pedra. Em vez disso, as bordas são notavelmente arredondadas e polidas, sugerindo um nível de habilidade artesanal que desafia a compreensão convencional. O acabamento polido das andesitas gerou especulações sobre o possível uso de técnicas avançadas de vitrificação, um processo em que o calor transforma a pedra em um estado semelhante ao vidro, sugerindo uma sofisticação tecnológica muito à frente de seu tempo. Segundo teorias convencionais, essas montanhas serviram como pedreiras para materiais de construção. No entanto, a presença de marcas de corte perfeitamente quadradas levanta questões intrigantes. Nas práticas de extração padrão, as pedras são primeiro extraídas de forma bruta e depois refinadas em forma. No entanto, aqui, os blocos parecem ter sido precisamente quadrados desde o início, indicando uma abordagem metódica para a extração de pedra que desafia os métodos tradicionais. Além disso, espalhadas pela rocha, estão protuberâncias que parecem inconsistentes com a ideia de mera extração. Essas características sugerem um propósito além da mera extração, talvez indicando uma significância cerimonial ou arquitetônica. Adicionando ao mistério, estão as superfícies desses blocos cortados, que exibem uma suavidade notavelmente brilhante, diferente da aspereza esperada das técnicas convencionais de serragem ou cinzelamento. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. No coração dos Andes peruanos, escondido entre picos envoltos em neblina, encontra-se uma antiga maravilha de Ollantaytambo. Sua grandeza sussurra sobre uma época muito anterior à ascensão do Império Inca, onde colossais estruturas de pedra desafiam tanto o tempo quanto a imaginação. A lenda fala de uma era esquecida, quando gigantes percorriam a terra, sua habilidade incomparável por mortais. Em um vale isolado, eles ergueram as primeiras pedras de Ollantaytambo, uma cidade inspirada em muros megalíticos que permaneceram de pé até hoje. Cada bloco, meticulosamente esculpido e ajustado sem argamassa, testemunha uma proeza de engenharia antiga perdida nas eras. À medida que o sol da manhã banha as ruínas em uma luz dourada, uma reverência silenciosa enche o ar. Anciões locais falam em histórias de seres celestiais que uma vez desceram dos céus para transmitir conhecimentos sobre as estrelas e as energias da Terra. Dizem que esses seres guiaram a construção de Ollantaytambo, embutindo segredos cósmicos em sua precisão geométrica. Visitantes de terras distantes maravilham-se no Templo do Sol, onde enormes terraços descem como uma escadaria para o céu. Aqui, a engenhosidade de seus construtores é palpável, um testemunho da profunda conexão de uma civilização com o cosmos. Cada canto revela um novo mistério. Canais de água intrincados que ainda fluem, alinhando-se com eventos celestiais. Espaços cerimoniais onde os ecos de antigos rituais perduram. No entanto, além de seu esplendor arquitetônico, reside um enigma mais profundo. Alguns sussurram sobre câmaras subterrâneas, onde a sabedoria dos antigos é dita estar preservada, um repositório de conhecimento que poderia desvendar os maiores mistérios da humanidade se apenas pudesse ser encontrado. Hoje, enquanto exploradores e arqueólogos modernos continuam a desvendar os segredos de Ollantaytambo, as antigas pedras sussurram contos de uma época em que deuses caminhavam entre mortais e gigantes, construíam cidades. Que conhecimento celestial guiou a construção das estruturas precisamente alinhadas de Ollantaytambo? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Os mistérios do corte de pedra de precisão. Ao examinar de perto outra pedra, surge uma descoberta surpreendente. Um corte de serra perfeitamente preciso que se estende por sua superfície. Este corte parece ter sido feito por uma ferramenta capaz de criar uma superfície perfeitamente plana antes de parar abruptamente, deixando uma incisão estreita. O mistério se aprofunda ao considerar as ferramentas disponíveis durante o período Inca. Eles usavam principalmente cinzéis de bronze e martelos de pedra,
nenhum dos quais poderia alcançar tal precisão em granito. Mesmo com materiais modernos como o diamante, conhecido por sua dureza que supera a do granito, alcançar um corte tão estreito e preciso continua sendo um desafio tecnológico. Observando de cima, um enorme bloco de granito encontra-se parcialmente enterrado, adornado com inúmeras marcas que lembram ferramentas de máquina. Apesar da erosão significativa, essas marcas são distintas e sugerem um método sofisticado de modelagem de pedra. A natureza da ferramenta ou máquina responsável por essas marcas e seu propósito pretendido continua sendo um tema de debate entre arqueólogos e historiadores. No topo desta rocha, esculturas intrincadas chamam a atenção. Formas geométricas perfeitas, com ângulos precisos de 90 graus. Essas esculturas sugerem um conhecimento avançado de geometria e habilidade entre os antigos construtores. A presença de ângulos tão precisos levanta questões sobre o propósito e o significado simbólico dessas esculturas dentro da cosmologia inca. Perto da entrada de Ollantaytambo, um local conhecido por suas impressionantes ruínas incas, enormes blocos de pedra estão em exibição. Cada bloco apresenta sinais inconfundíveis de modificação artificial, exibindo cortes cuidadosos e formas intrincadas. Alguns blocos mostram sinais de aquecimento e remodelação deliberada, mostrando técnicas avançadas que desafiam aparentemente. A habilidade evidente nessas pedras destaca a engenhosidade dos antigos construtores e convida suposições sobre as maravilhas arquitetônicas às quais pertencem. As pessoas notam este bloco interessante retangular, que apresenta numerosas marcas semelhantes a atrações, lembrando marcas deixadas por uma ferramenta que poderia amolecer e remodelar a pedra com resultados impressionantes. A questão de qual tecnologia antiga poderia alcançar tais transformações continua sendo um mistério cativante. Avançando, a fonte trapezoidal é uma maravilha da antiga habilidade artesanal, adornada com tradições intrincadas que se estendem por 3 níveis. Cada nível possui ângulos perfeitos de 90 graus e superfícies perfeitamente lisas, lembrando as técnicas sofisticadas de corte de pedra observadas em locais renomados, como Pumapunku, na Bolívia. Examinando a fonte de perto, encontramos os restos de 2 botões em seus lados inferiores, agora quebrados, mas que outros eram integrados ao seu design. O granito usado em sua construção é notável por suas propriedades piezoelétricas, uma qualidade que permite que a pedra reaja à pressão e ao atrito. Visitantes vistos como um toque rápido ao longo de sua borda podem influenciar o fluxo de água, às vezes até interrompido completamente, demonstrando uma combinação fascinante de engenharia antiga e propriedades naturais dos materiais. O antigo sítio de Ollantaytambo revela ainda mais a habilidade de seus construtores. Aqui, a rocha de andesito apresenta cortes e alterações intrincadas, criando superfícies tão lisas que parecem quase polidas. Grandes protuberâncias nessas superfícies, semelhantes às encontradas nas pedras de granito, sugerem um método deliberado e avançado de modelagem e extração de materiais rochosos. O material foi extraído com uma precisão notável, apresentando quase nenhum arranhão. Considerando a composição da rocha de andesito, um material excepcionalmente robusto e duro, a habilidade observada aqui é verdadeiramente impressionante. Esses exemplos não apenas destacam a sofisticação tecnológica das civilizações antigas, mas também levantam questões intrigantes sobre as ferramentas, técnicas e sistemas de conhecimento que permitiram tais feitos arquitetônicos precisos e duradouros. Maravilhas antigas da agricultura inca. As terraças agrícolas da civilização inca, em Ollantaytambo, mostram seu domínio sobre paisagens desafiadoras. Além de sua funcionalidade brilhante, essas terraças também serviam como microclimas, com cada nível criando condições de cultivo distintas para várias culturas. Os incas utilizavam engenhosamente as diferentes temperaturas e exposições à luz solar nas diferentes terraças para cultivar uma ampla variedade de alimentos, como milho, batatas, quinoa e plantas medicinais, contribuindo para a segurança alimentar e a resiliência da comunidade. Além disso, a construção dessas terraças era um esforço comunitário, envolvendo planejamento preciso e coordenação de trabalho. As pedras usadas nas paredes de contenção eram cuidadosamente escolhidas e encaixadas, sem o uso de argamassa, em muitos casos, mostrando o entendimento avançado dos incas sobre a arte da pedra e a estabilidade estrutural.
Essa técnica não apenas aumentava a durabilidade das terraças, mas também facilitava a gestão eficiente da água, crucial para a agricultura no desafiador ambiente andino. Além disso, o sistema de irrigação das terraças integrava fontes naturais de água com aquedutos e canais revestidos de pedra, demonstrando as sofisticadas habilidades de engenharia hidráulica dos Incas. Esses sistemas eram projetados para gerenciar variações sazonais no fluxo de água, garantindo que as culturas recebessem um suprimento constante de água durante todo o ano. Na região de alta altitude de Ollantaytambo, a gestão da água era crucial, devido ao clima frequentemente severo e imprevisível. Os Incas desenvolveram um intrincado sistema de aquedutos, canais e fontes para garantir um abastecimento constante de água para a agricultura e uso diário. As terraças em Ollantaytambo são tão grandiosas que algumas pessoas brincam chamando-as de escadas para gigantes, embora isso seja apenas um mito. Essas terraças não eram apenas para exibição, eram uma maravilha da engenharia agrícola projetada para maximizar a terra arável e prevenir a erosão do solo. Os Incas eram muito engenhosos e construíram inúmeros armazéns, também chamados de colcas, nas encostas circundantes. Esses armazéns armazenavam alimentos extras como milho, batatas e quinoa, vitais para alimentar o povo durante tempos difíceis. Curiosamente, as colcas eram estrategicamente posicionadas para aproveitar a refrigeração natural do ar frio da montanha, preservando os alimentos por mais tempo. No lado oposto da cidade, os Incas construíram vários edifícios na colina do templo, também conhecida como Pinquiluna. Entre eles, havia mais armazéns e possivelmente estruturas cerimoniais. A alvenaria dessas construções é incrivelmente precisa, com algumas pedras pesando várias toneladas, meticulosamente esculpidas e encaixadas sem argamassa. Essa localização era estratégica, oferecendo vistas claras do vale e do principal centro cerimonial, destacando a importância do local. Essencialmente, o legado dos Incas em Ollantaytambo mostra suas notáveis habilidades arquitetônicas, métodos agrícolas avançados e planejamento urbano sofisticado. O local servia não apenas como um centro cerimonial, mas também como um posto militar estratégico, apresentando encostas em terraço que aumentavam a produtividade agrícola no terreno acidentado dos Andes. As terraças em Ollantaytambo são tão grandiosas que algumas pessoas brincam chamando-as de escadas para gigantes, embora isso seja apenas um mito. Essas terraças não eram apenas para exibição, eram uma maravilha da engenharia agrícola projetada para maximizar a terra arável e prevenir a erosão do solo. Os Incas eram muito engenhosos e construíram inúmeros armazéns, também chamados de colcas, nas encostas circundantes. Esses armazéns armazenavam alimentos extras como milho, batatas e quinoa, vitais para alimentar o povo durante tempos difíceis. Curiosamente, as colcas eram estrategicamente posicionadas para aproveitar a refrigeração natural do ar frio da montanha, preservando os alimentos por mais tempo. No entanto, ao comparar com as construções megalíticas que os precederam, como a enigmática parede dos 6 monólitos, emerge um contraste claro na habilidade tecnológica e nas técnicas de construção. Essas pedras maciças, pesando até 50 toneladas cada, foram extraídas de montanhas a quilômetros de distância e encaixadas precisamente sem argamassa, destacando uma maravilha de engenharia que intriga os arqueólogos há décadas. A identidade desses construtores antigos e o propósito por trás de suas criações monumentais permanecem envoltos em mistério até hoje. Alguns pesquisadores especulam que pertenciam a uma civilização perdida que floresceu durante um período anterior à história registrada. A datação por radiocarbono sugere que essas estruturas podem ser mais antigas que 12.000 anos, possivelmente anteriores até mesmo às grandes pirâmides do Egito. O enigma antigo, em torno de Ollantaytambo, se aprofunda com teorias que ligam sua construção a eventos cataclísmicos, como os hipotetizados durante o período Dryas recente, que viram mudanças climáticas abruptas e impactos potencialmente catastróficos nas sociedades humanas. Mistérios da engenharia megalítica e civilizações avançadas. Um dos mistérios mais interessantes gira em torno da elevação da qual essas pedras foram extraídas, alcançando alturas de até 40 metros acima do fundo do vale. O desafio logístico de transportar
tais pedras maciças dessas alturas sem maquinário moderno é desconcertante. Embora existam escadas esculpidas na face da rocha para acessar a pedreira, a ausência de rampas ou trilhas de deslizamento sugere um método não convencional de transporte. Além disso, derrubar essas pedras diretamente no fundo do vale inevitavelmente levaria à sua destruição no impacto, indicando a necessidade de manuseio e planejamento cuidadosos em sua descida. Uma vez no nível do solo, surge a questão de como esses megalitos foram transportados pelo vale para locais como o Templo do Sol, a vários quilômetros de distância. A ausência de estradas visíveis capazes de suportar tal peso levanta mais perguntas sobre as capacidades de engenharia antiga. Acrescentando interesse, estão os canais lisos observados em muitas superfícies rochosas, provavelmente esculpidos por antigos fluxos de água, sugerindo um entendimento sofisticado de hidrologia e gerenciamento de recursos. Esses canais não apenas refletem a adaptação ao ambiente pelos habitantes antigos, mas também fornecem pistas sobre sua habilidade tecnológica. Considerando esses aspectos notáveis, isso leva à reflexão sobre se as conquistas arquitetônicas avançadas em Ollantaytambo e em locais semelhantes ao redor do mundo podem realmente ser atribuídas apenas a uma civilização tradicionalmente descrita como utilizando ferramentas primitivas como martelos de pedra e cinzéis de bronze. Talvez esses vestígios signifiquem traços de uma sociedade altamente avançada que existiu muito antes dos Incas, oferecendo vislumbres de um mundo antigo onde a tecnologia e as habilidades arquitetônicas podem ter sido muito mais avançadas do que se acreditava anteriormente. A precisão das estruturas megalíticas em Ollantaytambo é impressionante, com algumas pedras se encaixando tão perfeitamente que nem mesmo uma lâmina pode passar entre elas. As técnicas avançadas de corte de pedra, empregadas pelos construtores antigos, continuam a ser uma maravilha hoje. O transporte de blocos maciços, alguns pesando várias toneladas, através de terrenos acidentados, sem a ajuda de rodas ou estradas visíveis, é um feito que continua a confundir historiadores e engenheiros. As superfícies lisas e vítreas e os cortes perfeitos encontrados em materiais de pedra dura, como granito, não são apenas um testemunho da habilidade dos construtores, mas também um mistério. Mesmo com a tecnologia moderna, alcançar tal precisão no granito continua sendo um desafio. Isso levanta questões significativas sobre as ferramentas e métodos usados por essas civilizações antigas. Geograficamente, Ollantaytambo apresenta desafios significativos. As pedreiras de onde as pedras foram extraídas estão localizadas no alto das montanhas dos Andes, a quilômetros de distância do local de construção. O transporte dessas pedras envolvia navegar por encostas íngremes, cruzar rios e atravessar terrenos difíceis. Tudo isso sem o uso de veículos com rodas ou rampas visíveis. A logística por si só sugere uma sociedade altamente organizada com conhecimento avançado de engenharia. Apesar das modificações posteriores pelos Incas, que usaram técnicas mais simples em comparação com os construtores originais, a sofisticação do design de Ollantaytambo permanece impressionante. Serviu não apenas como uma fortaleza para proteger o Vale Sagrado, mas também como um centro agrícola, com seus campos em terraços, maximizando a produtividade agrícola no desafiador ambiente montanhoso. O contraste entre as adaptações dos Incas e as realizações dos construtores originais ressalta a diferença tecnológica entre as duas eras. Enquanto os Incas eram impressionantes por direito próprio, seus métodos eram menos avançados em comparação com os que vieram antes deles. Essa dualidade adiciona camadas de complexidade à nossa compreensão das civilizações antigas e suas capacidades. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!